Vamos adiante. Estamos aqui. Então, aqui nós temos o AND e o OR. Né? Então, aqui nós temos o AND e aqui nós temos o OR. E aqui nós temos... Repararem, lembra que nós falamos de problemas linearmente separáveis e não linearmente separáveis? Note, se eu traçar uma reta aqui, eu resolvo o problema. Certo? Eu separo as classes 1 das classes 0. Se eu traçar uma reta aqui, no OR, eu resolvo o problema. Aqui abaixo da reta eu tenho a classe 0, acima da reta eu tenho a classe 1. Mas no XOR, ele não é um problema linearmente separável. Certo? Não é um problema linearmente separável. Por quê? Porque se eu traçar uma reta aqui, eu tenho classes 0 e 1 aqui e tenho classe 0 aqui. Se eu traçar uma reta aqui, eu também tenho classes 1 e 0 aqui. Então, ele não é um problema linearmente separável. Então, lembrado da aula passada? Na aula passada, a gente consegue resolver isso linearizando esse problema numa SVM. Na VM, eu vou linearizar eu consigo linearizar esse problema e consigo rodar em SVM, que se eu linearizasse aqui também, eu poderia rodar numa rede de um perceptron de uma camada também, somente. Lembra, a gente faz, ou a gente aumenta as dimensões, ou a gente aplica uma função linearizante aqui, né? Então, a gente pode aumentar a dimensão, botar uma dimensão y, onde os uns estariam em cima e os zeros embaixo, por exemplo, e rodar. Mas não é o caso, né? Então, por isso que a redes neurais entrou no dilema, né? Como resolver este problema aqui, certo? De problemas não linearmente separáveis. Certo? Então, alguma dúvida até agora, gente? Tudo certo. A ideia... Oi. A ideia, então, é nós temos mais de uma camada na rede. É algo que, né, começou lá na década de 90, né, então, muito. O que são camadas ocultas? São as camadas entre a entrada e a saída final. Então, neste caso aqui, eu adicionei uma camada intermediária, chamada de camada oculta, que tem o comportamento igual, ou seja, são os mesmos, comportamento igual como se tivesse um perceptron só, como se tivesse um perceptron só. Então, na verdade, eu tenho multiperceptron aqui, né? Então, eu tenho aqui um perceptron, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro. O comportamento é exatamente igual. A entrada vezes os pesos, somo tudo, aplico uma função de ativação, que é a saída. Dado essa função de ativação é a saída. Multiplico por esse peso aqui e vou somando até chegar à saída final, que é aqui. Então, essa é a ideia de uma rede multicamadas. Que é todas as redes que a gente vai trabalhar praticamente são multicamadas, não? Porque os problemas não são linearmente, né, separáveis. E tem N funções de ativação. A gente viu antes, então, a step function, né, ou é zero, função degrau. Função muito utilizada é a sigmoide, né? Então, é 1 sobre 1 mais E, né, menos X, constante dependendo aqui, né? Então, eu tenho algo do tipo assim,
o resultado da função sigmoide, a gente já viu nas outras aulas, né? Ou é um número entre 0 e 1. Mas não é 0 ou 1, é entre 0 e 1. É um intervalo entre 0 e 1. Então, quando eu dou o valor 0,5 aqui, aplico 0,5 aqui no x, eu vou ter 0,5, vou ter a saída exatamente igual. Então, quando eu aplico 1, quando dá 1 esse resultado aqui, né? É aqui, né? Então, aqui vai ser valor 1 no infinito, tá? Então, vai chegar no valor 1 quando esse x aqui tendeu ao infinito. Quanto maior o x, mais perto de 1 vai ser o resultado da função. Quanto menor o x, né, tendendo a menos infinito aqui, então em menos infinito o x seria, o y seria 0. E no mais infinito o y é 1. Então, opa, me diz como desformatou tudo, né? Desformatou toda a minha apresentação. Se o x, agora, é exatamente o que eu falei, né? Se o x tende a infinito é 1, se o x tende a menos infinito é 0, e não retorna valores negativos, né? Eu podia somar uma constante aqui, que daí pode deslocar. Se eu somar aqui uma constante na função, vai deslocar essa curva sigmoide aqui. Uma função tangente hiperbólica, ela é muito parecida com a sigmoide, só que vai de 1 a menos 1. Então, com menos infinito tende a menos 1, e com mais infinito tende a 1. Então, é um valor entre menos 1 e 1. É parecido com a função sigmoide, né? Só que é de menos 1 até 1, não de 0 até 1, que nem a função sigmoide, porque aqui eu tenho saídas negativas. Também, para problemas de regressão linear em redes neurais, eu vou usar uma função de ativação na saída hiperbólica, né? Uma tangente hiperbólica. Então, nosso problema é o XOR. Então, a brincadeira agora, eu consigo resolver o problema do XOR. Certo? Eu tenho aqui os pesos. Opa, só deixa eu ver. Tá a camada de entrada para a camada oculta. Então, aqui já tem os presos pré-definidos, né? Só para estar certo. Daí sim, daí aqui, uma rede multicamadas, todos os neurônios estão ligados entre si, da camada anterior, entende? Então, eu tenho aqui, na camada de entrada, todos os neurônios da camada de entrada, ele está ligado com todos os neurônios da camada escondida. Da primeira camada escondida, se tiver mais que uma, duas, três. Então, a ligação é de todos com todos. Então, essa entrada aqui está ligada nesse neurônio e nesse neurônio. Essa entrada aqui está ligada nesse neurônio, nesse neurônio, nesse neurônio. Então, note que agora a quantidade de cálculos vai aumentar bastante, né? Porque a função soma aqui, eu tenho que pegar essa entrada, somar 0 vezes dá 0, 0 vezes dá 0, então o resultado aqui é 0. Mesma coisa aqui. 0 vezes dá 0, dá 0, dá 0. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui, como a entrada é 0 e a multiplicação por 0, é tudo, a saída aqui é 0, a saída aqui é 0, e a saída aqui também é 0. Multiplico por esses pesos aqui, e a saída vai ser 0. Portanto, se eu usar uma... Aqui, o resultado é 0, a soma é 0, a soma é 0, 0, 0, 0. Vou usar a função de ativação sigmoide, certo? Com a função de ativação sigmoide, quando é 0 aqui, eu não tinha visto a função, tá? Não me lembrava da função aqui.
Então, se é 0 aqui, quando é 0, é 0,5 aqui, né? Então, a saída aqui vai ser 0, então, a saída aqui vai ser 0,5. Aqui também. Todas vão ser 0,5. 0,5, 0,5. Certo? Então, 0,5, 0,5. Então, toda a saída aqui é 0,5. 0,5 vezes menos 0,17, 0,5 vezes mais 0,5 vezes, que deve ter o cálculo na sequência. Então, 0,5, 0,5, 0,5. Estou calculando a outra, né? A outra entrada. Então, eu tinha toda... aqui eu calculei. Aqui eu calculei com essa entrada quais são os valores dessa camada oculta aqui. 0,5, função de ativação 0,5, certo? Agora, com a nova entrada, com a entrada 0,1, com a entrada 0,1, então calculo a soma de cada um deles também, aplico a função de ativação, então da 0,589, 0,3260 e 0,385. Então eu tenho outro resultado aqui, certo? Então eu tenho um resultado para 0 e 0, e agora eu tenho o resultado da função de ativação para 0 e 1. E vai na sequência. Chego nos valores de ativação 0396, 0323 e 0277. Beleza? Vou adiante. Com a entrada 1, calculo também, soma o valor da função de ativação, chego nesses valores aí. Certo? Agora, eu tenho que calcular, tá? Eu tenho todos os valores, certo? Então eu tenho aqui, quando é 0 e 0, o valor que eu tenho de saída é 0,5. Estão lembrados? Eu multipliquei esse 0 pelo valor que tinha aqui, desse peso daqui, e multipliquei esse 0 com o peso daqui, deu 0, 0 aplica na função sigmoide, 0 dá 0,5. O resultado aqui é 0,5, que é aplicar 0 à função sigmoide. Certo? X sendo 0, é a função sigmoide, o resultado é 0,5. Então eu tenho agora essa camada de saída aqui. Então agora eu vou multiplicar esse valor por esse peso aqui. Então eu tenho 0,5 vezes menos 0,17, que é o peso entre a camada oculta e a camada de saída. Certo? Segue aquele somatório. Então aqui, ó, 0,5 vezes menos 0,17, 0,5 vezes menos 8,13, 0,5 vezes 148, dá um resultado de menos 381. Então, esse é o resultado do somatório aqui, menos 381. Por acaso, um dos meus computadores aqui caiu. Eu caí para vocês? Não. Não? Tá, então foi só... coisas estranhas acontecem. Ok, então vamos adiante. Então tem o valor, a soma, né, que é a soma desses pesos das multiplicações, a soma é 0 menos 0,381. Aplica a função sigmoide, então aqui é o x, aqui da função sigmoide, aplico essa função sigmoide, eu chego no valor de 0,406. 0,406 é o valor da ativação. Então esse é o valor da saída aplicando 0 com aqueles pesos. Então o valor é 0,406. Daí nós olhamos aqui, com 0,0, qual é a saída?
A saída tinha que ser 0, mas a minha saída foi 0,406. Então, aqui eu tenho um erro, era 0, e a minha saída, utilizando essa rede neural com esses pesos, deu 0,406. Mesma coisa aqui com 0 e 1, multipliquei aqui, somei tudo, apliquei a função sigmoide no resultado dessa soma aqui, e me deu 0,432. Com 0 e 1, é 1. Então, um erro aqui é 1, também tem um erro grande. O resultado esperado era 1 e eu obtive 0,432. Com 1 e 0. Com 1 e 0, a mesma coisa. Com 1 e 0, o resultado esperado era 1 e eu obtive 0,437. Com 1 e 1. Com 1 e 1, eu obtive 0,458. Então, notem que eu obtive, todas as saídas foram com erro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular esse erro e, a partir desse erro, eu tenho que atualizar esses pesos aqui. Tem que atualizar esses pesos.